Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Verso 1 ao verso 23, nossa leitura diária. Estamos falando sobre excelência no servir, se contrapondo ao pecado. E hoje nós vamos falar da excelência no servir e a importância de matarmos o velho homem. Nós vamos nos basear no verso de número 6 do capítulo 6. E dessa forma nós vamos vencendo o capítulo. E daqui a pouquinho nós estamos chegando no capítulo 7. Tá bom? Então vamos lá, do 1 ao 23. Eu vou ler um verso, os irmãos leiam o verso seguinte, até que passamos de forma conclusa a leitura ora proposta. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado, é a epígrafe do capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também pela novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quando haver domínio, uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes sois servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servo do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora libertados do pecado, viveis servos de Deus, tendo no vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Nós vamos fazer uma oração e nessa oração vamos apresentar
irmã Cristina, esposa do irmão Lírio, que está passando um momento muito difícil e precisa de uma intervenção da parte de Deus. Ela realmente precisa de um milagre. Nós vamos orar, porque se o Senhor se agradar de nós, certamente Ele vai ouvir a nossa oração. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças nós te damos por todo o bem que o Senhor nos tem feito, por tua bondade, por tua misericórdia e pelas grandes maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio. Nós queremos nesta hora e nesta oportunidade, primeiro te agradecer pela tua palavra mencionada, declarada nesta noite através das nossas vidas. Pedimos a tua inspiração, a orientação do teu Espírito, para que com propriedade possamos absorver o texto bíblico e nele, Senhor amado, extrairmos lições para a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, na ambiência da excelência no servir, a matarmos o nosso velho homem, para que a graça se manifeste em nossa vida e por meio dela o teu nome venha a ser glorificado. Também pedimos a ti, Senhor, providência, socorro pela nossa irmã Cristina, esposa do nosso irmão Lírio, que precisa de um milagre. Se o Senhor se agradar de nós, ouve a oração da tua igreja e socorre, Senhor, acode a tua filha neste momento de adversidade, no enfrentamento desta enfermidade. Dá a ela, Senhor, a segurança, dá a ela a paz, a tranquilidade, o conforto e glorifica o teu nome na vida da tua filha. É o que te pedimos em nome de Jesus. Tome assento glorificando ao Senhor. Queridos irmãos, eu estou alegre por poder estar com os irmãos nessa terça-feira. Acho que é a última terça-feira do mês de abril, e assim nós vamos caminhando, o ano já terminando, daqui a pouco estamos já batendo no segundo semestre, e este ano, como os irmãos sabem, nós escolhemos o tema Excelência no Servir, como forma de motivar e incentivar a igreja aos nossos cuidados, a melhorar as tratativas que envolvem a administração e a continuidade dos trabalhos que nós executamos no dia a dia. Isso tem sido um grande desafio. O pastor Fauéder ontem me pediu que fizéssemos um comunicado, porque depois de um final de semana bastante exaustivo, no domingo nós tivemos a ausência de muitos irmãos. Embora Deus tenha nos permitido estar vivendo um tempo espetacular aqui, todos os nossos cultos têm sido muito abençoados, como foi o de domingo próximo passado. Os irmãos que ocupam posições de destaque na igreja, quase que na sua maioria não conseguiram ainda entender o propósito que nos une nesta casa. Mas eu estou muito focado, eu estou orando a Deus, porque eu sei que o Senhor tem algo extraordinário para fazer. Se não for pela fé dos retardatários, daqueles que com displicência não exercem com alegria a posição que galgaram, será pela minha fé. Eu lamento porque esse é um tempo que não vai voltar mais. A tendência é que as coisas agora fiquem cada vez mais apertadas, mas a obra de Deus é assim. Eu não conheço nenhum texto bíblico que diga que as coisas foram feitas com facilidade. Quando a Bíblia mostra um eventual direcionamento de facilidade na vida espiritual de algum dos seus personagens, essa facilidade pseudo-facilidade, ela sempre será convertida em grandes adversidades. O que significa dizer que os heróis da fé, aqueles que estão descritos na galeria dos heróis da fé,
todos eles, segundo o escritor aos Hebreus, foram provados para que depois fossem aprovados. O problema é que nós estamos invertendo os valores. Primeiro nós queremos aprovar, para depois provar. E talvez este seja o grande desafio da igreja deste tempo. Nós não podemos mudar o curso daquilo que o próprio Deus já estabeleceu. Primeiro nós provamos para ver se, de fato, a pessoa tem o chamado, o desígnio, porque não é o cargo, não é a posição. Eu aprendi desde muito cedo que todo cargo tem uma carga. Todo cargo tem uma carga. Mas que nós possamos, nesta ambiência de servir com excelência, compreender que o nosso Deus vai de nós requerer naquele dia o nosso grau de comprometimento. E isso é extremamente subjetivo. Cada um de nós, quer grandes, quer pequenos, cada um de nós, haveremos de naquele dia nos apresentar diante do Senhor. E haveremos de prestar conta daquilo que Ele nos confiou. Eu fico muito preocupado com isto, porque muitas pessoas serão surpreendidas por este comportamento de abandono tácito de sua posição. Nós estamos vivendo um tempo em que precisamos de obreiros para dirigir igrejas. E eu ouço cada coisa que me assusta. Pessoas que poderiam ainda produzir muito na obra de Deus. E que colocam barreiras, colocam dificuldades, muitas das vezes por capricho pessoal, por não concordar com a liderança, por não concordar com as ações que são tomadas no cotidiano, e usam esse instrumento da negativa para negligenciar o chamado e a responsabilidade para a qual foram levantados. Mas como eu não sou o dono da igreja, não tenho as minhas mãos furadas, e sei que eu preciso prestar conta daquilo que me foi confiado, porque nada mais sou do que um simples mordomo, dispenseiro dos mistérios de Deus, segundo escreveu Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Lá ele faz uma advertência. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. O ministro lá nada mais é do que o mordomo, aquele que cuida daquilo que o seu Senhor lhe confiou. Mas Deus vai nos ajudar. Estou muito motivado. Antes de entrar aqui na palavra, dizer que ontem eu, a pedido do prefeito, nós o acompanhamos até a cidade de Itapecerica da Serra ontem à noite, no velório do guarda civil que perdeu a sua vida de uma forma tão banal. Tão banal. Um menino de 30 e poucos anos, com toda a vida pela frente, e que por conta de um bem material, acabou sendo surpreendido e perdeu a sua vida de uma forma tão trágica. E quando nós chegamos naquele ambiente de luto, não nos restava outra coisa senão abrir a Bíblia
e dizer àquela mãe inconformada, aos amigos, aos parentes que lá estavam, que esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Mas o pecado que nos faz errar o alvo, ele tem como objetivo fazer com que o papel do diabo seja consignado em todos os sentidos. E qual é o papel dele? Matar, roubar e destruir. O presbítero Alex esteve conosco ali, juntamente com o irmão Léo, e todos eles viram a angústia, a tristeza das pessoas que ali estavam. E o ambiente do luto é um ambiente de reflexão, não é? Já que nós estamos falando de pecado, estamos falando de batismo, hoje nós vamos falar da importância de matarmos o velho homem. Porque o grande problema das pessoas é matar o velho homem. E o velho homem, ele precisa ser crucificado. Porque se ele não for crucificado, ele vai continuar dando trabalho. Porque ele é a essência do homem que foi gerado, ou que foi vitimado, ou que foi laçado no pecado original. Então, o verso de número 6, do capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, assim nos diz: sabendo isto, que o nosso velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então vamos começar observando que o apóstolo Paulo agora, ele vai usar o verbo do conhecimento, o verbo saber. Ele está dando uma informação. E a informação que ele está nos dando é resultado daquilo que ele escreve no verso 5. Porque se formos plantados junto com ele, ou juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Paulo ainda está falando das ações produzidas pelo simbólico ato batismal. Então ele está defendendo a ideia de que o batismo nas águas, a imersão do indivíduo nas águas, não tem o condão de apagar o pecado. É simplesmente um ritual. O que vai purificar o homem do seu pecado é o sangue de Jesus que foi vertido no partíbulo da cruz. E isso só vai acontecer quando este homem, de fato, se permitir ser alcançado pela palavra. A palavra entra no coração, produz aquilo que a Bíblia chama de arrependimento. E o que é arrepender-se? É fazer um autoexame de si mesmo, reconhecer que é pecador, que está condenado à morte, mas que no final do túnel existe uma luz que pode dar a ele o escape da sua vida e da sua alma. E aí sendo, ele recebe a Jesus como Salvador, tem os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida, e ele então passa a viver aquilo que Paulo vai chamar de vida nova ou novidade de vida. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele. É isso que Paulo está dizendo. Sabendo uma vez que o velho homem foi crucificado, Paulo então está nos chamando a atenção para um fato interessante. A morte do velho homem é e precisa ser um fato estabelecido no nosso ambiente de conversão. Não existe isso de que parte do meu ser foi convertido e parte não foi. O meu coração foi convertido, mas a minha natureza não foi. Não, a conversão ela tem que ser totalitária. O arrependimento tem que ser resultado de uma decisão
interpessoal. Então eu sou confrontado pela palavra, a palavra abre os meus olhos e me faz compreender o meu estado pecaminoso, o meu estado diante de Deus. É como uma radiografia, é como uma ressonância magnética. Você é inserido naquele tubo e do outro lado as imagens são captadas mostrando aquilo que a olho nu você não consegue enxergar. O que é que o Espírito Santo faz quando a palavra nos confronta? Ele mostra as nossas mazelas, ele mostra os nossos mais profundos pecados, ele mostra as nossas mais profundas faltas e falhas, e aí nos faz refletir sobre isso e passa então em nós produzir o arrependimento. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Por quê? Porque a ele foi dado a legitimidade no mundo espiritual para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai mostrar ao homem que ele é pecador pela consequência do pecado original. Ele vai mostrar que este pecado, ele para ser retirado, ele precisa cumprir um ritual para atender à justiça de Deus. E atender à justiça de Deus pressupõe ou significa dizer que não são por obras, não é por meritocracia, mas é pelo derramamento de sangue. Então alguém tem que morrer no meu lugar para que a minha dívida seja paga. É mais ou menos assim. Todos nós contraímos uma dívida com Deus por conta do pecado. E Paulo, salvo o melhor juízo, ele faz uma comparação a esta dívida, usando uma figura jurídica que era aplicada no tempo dos romanos. É de lá que nasce a figura da nota promissória. Ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Então nós tínhamos uma grande dívida, e esta dívida deu ao diabo legitimidade de ser o credor dela por força do pecado. Então, quando Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ele está dizendo que, embora nós tivéssemos vida, essa vida estava condicionada à força do pecado. E o diabo, ele passa a ser o credor desta dívida. Ele tem legalidade no mundo espiritual sobre a minha e sobre a sua vida. Mas aí vem Jesus. E quando Jesus vem, ele cumpre os requisitos da justiça de Deus. Ele nasce de forma virginal. Ele não comete pecados. Ele é levado ao Calvário. O seu sangue é vertido na cruz do Calvário. E assim como o sangue do animal sacrificado no templo, no tabernáculo, tinha poder para cobertar o pecado do povo, por isso que eles faziam isso anualmente. Por isso que eles levavam o animal anualmente. Percebam que anualmente as famílias tinham que se apresentar diante do sacerdote. Porque o sangue derramado daquele animal não lavava o pecado. Era uma espécie de paliativo. O sangue daquele animal sacrificado, ele tinha o condão de aplacar a ira de Deus.
mas não tirava da presença de Deus as faltas e as ofensas. Mas o sangue do Cordeiro de Deus foi diferente. João disse que ele veio para tirar o pecado do mundo. E aí o apóstolo Paulo agora, ele vai dizer que Cristo, ao subir na cruz, ele tomou a cédula, e a palavra cédula pressupõe uma nota onde o credor tem domínio, legalidade de cobrar a dívida daquele que com ele teve uma relação comercial. E eu fiquei pensando comigo que quando Paulo escreve isto, ele está olhando justamente para o comportamento dos romanos, que viviam de vários negócios no comércio cotidiano, e dali é que nasce a prática de vender alguma coisa e ter uma garantia de recebimento daquilo que foi vendido. Aí Paulo aplica isso na vida espiritual, dizendo que o diabo, o credor, porque é ele que tem o domínio sobre a morte, ele tinha uma cédula de acusação. Mas quando Jesus é levado à cruz, a Bíblia diz que ele pega aquela cédula e ele crava na cruz. Quando ele crava essa cédula na cruz, ele tira do diabo a autoridade de nos acusar, de nos perseguir, de nos matar, de nos corromper e de nos fazer viver dependentes do pecado. E é esse Paulo que agora vai aparecer aqui no capítulo 6 da carta aos Romanos, para falar que uma vez que o diabo não tem mais legalidade sobre a nossa vida, porque a cédula de acusação contra nós, a nota que ele tinha e que dava a ele legalidade contra nós, foi cravada na cruz, então agora o pecado não pode mais ter a primazia sobre as nossas vidas. Ele não pode mais reinar absolutamente como ele reinava. Ele agora foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. E aí Paulo faz então esta indagação: nós vamos permanecer no pecado só para que a graça seja mais abundante? Não. Então no verso 6 do capítulo 6 ele vai dizer: sabendo isto, saibam disto, que o velho homem foi com ele crucificado, a cédula de acusação foi levada para a cruz. Significa dizer que você não deve mais nada. Significa dizer que Jesus foi o seu remidor. Ele pagou a dívida por você. Você não tinha condição, você não tinha direito, você não podia se manifestar, mas Jesus pegou todas as tuas mazelas, pegou todos os teus pecados, e quando ele sucumbiu lá na cruz do Calvário, a palavra tetelestai, ele diz: Pai, está consumado. Ele estava dizendo: a dívida foi paga, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Então a morte do velho homem é um fato estabelecido. E por quê? Porque ela aconteceu espiritualmente, quando nós fomos identificados com a morte de Jesus em nossa salvação. Quando é que se operou isso? Quando você se batiza. Perceba que não é a água que vai limpar você, mas é a simbologia do ato, porque vai dizer que você está morrendo agora para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você, então agora você vai viver uma vida abundante. O velho homem aqui, ele pode ser classificado como o nosso eu interior. E esse eu interior, segundo Paulo, ele precisa ser vencido. Por quê? Porque ele segue o modelo de Adão. A parte de nós profundamente arraigada, plantada, alicerçada profundamente na rebelião contra Deus e os seus mandamentos. Paulo está falando do pecado original. Então agora,
O sistema jurídico aqui, ele é incapaz de lidar com o velho homem. A lei não consegue lidar com o velho homem. Então ela coloca limites de comportamento. E aí eu trouxe para vocês o exemplo do semáforo. Vermelho, amarelo e verde. Como a lei não consegue lidar com isso e a lei não tem legitimidade para pagar o preço exigido pela justiça de Deus, ela estabelece regras. Mas regras que não salvam. Porque todos os que estão debaixo da lei sofrerão os efeitos promovidos pela lei. É por isso que a lei não salva. Porque a lei vai exigir um ambiente da meritocracia, mas não tem poder de apagar a dívida. A lei tem que fazer com que a justiça seja aplicada quando eu não pago a dívida. Então a Bíblia diz que toda alma que pecar, esta morrerá. No verso 23 do capítulo 6, ele vai dizer aqui: o salário do pecado é a morte. Perceberam? A palavra salário é derivada da palavra sal. Era a moeda da época para pagar um dia de trabalho. Então tudo está atrelado à ambiência do cotidiano daquelas pessoas. Então o sistema jurídico aqui no ambiente da lei não é capaz de lidar com o velho homem. Por quê? Porque só pode dizer a ele qual é o padrão de Deus no ambiente da justiça. Qual é o padrão de Deus diante da justiça? Ou no ambiente da justiça? A alma que pecar tem que morrer. Não tem o que fazer. Pecou? Morre. Então a lei era uma espécie de limitador. A lei advertia: se você seguir naquele caminho onde está escrito pare, você vai seguir por sua conta e risco. Mas quando Jesus vem, ele não anula os efeitos da lei, mas ele rompe esse ciclo de condenação. Por quê? Porque ele passa a assumir a minha natureza pecaminosa, me dando o direito de assumir a sua natureza divina. E é isso que nós, como cristãos, precisamos entender. A lei, ela sempre vai tentar reformar. Não é isso que a gente vê no sistema jurídico brasileiro, por exemplo? As penalidades que são impostas para que o indivíduo não afronte ou não desrespeite a legislação. E percebam que quanto mais a lei evolui, pior ficam as pessoas. A lei, por exemplo, do Código Nacional de Trânsito, que coloca hoje uma pena fortíssima para o indivíduo que dirige sobre efeito de álcool, ela não tem sido suficiente para conter o avanço das pessoas que, mesmo sabendo das imposições da lei, continuam consumindo álcool e dirigindo. Então percebam que a lei ela tenta mudar o comportamento das pessoas na ambiência do social, mas não consegue. Por quê? Porque na exigência do padrão de Deus, o velho homem não pode ser reformado, Alex. O velho homem, depois de encontrar com Cristo, ele precisa ser morto e precisa ser sepultado. E talvez aqui esteja o grande desafio do nosso tempo: matarmos o nosso eu, sepultarmos o nosso velho homem para vivermos alegremente sobre a graça e sobre os efeitos do cuidado de Deus. Então a lei tenta reformar, mas não consegue. E ela tenta fazer isso para fazer o homem viver, ou fazê-lo virar uma página, como se ela quisesse trazer uma
uma outra forma de comportamento, mas não consegue. Mas aí surge o ambiente da graça. Por quê? Porque o sistema da graça entende que o velho homem nunca pode ser reformado. E é isso que eu acho maravilhoso na Bíblia. A graça, ela não admite nós maquiarmos quem nós somos. A graça nos confronta. A graça nos aponta os nossos erros. A graça diz: vocês estão aqui, mas vocês não mereciam estar aqui. Vocês foram alcançados por Deus através do sacrifício de Jesus, mas isso não é mérito de vocês, é dom de Deus. E é dom de Deus para que vocês não se gloriem disso. Então a graça não apalpa, a graça não massageia o ego, ao contrário da lei. A lei tenta nos induzir a uma reforma que a graça condena. A graça diz: não, você é você. E a graça, ela te coloca na frente de um espelho, onde você olha para você como você realmente é. Na lei, nós podemos mudar o figurino, as irmãs podem colocar botox, o irmão pode pintar o cabelo, mas na graça não. A graça mostra você como você realmente é. Para quê? Para que você entenda que você não está aqui porque você é bonzinho. Você está aqui porque Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus, e eu fico feliz em ouvir isso. A graça, ou o sistema da graça, entende que o velho homem nunca pode ser reformado. A graça diz: para você viver o melhor de Deus na sua vida, você precisa morrer. E morrer dói, irmãos. Você sabia que morrer dói? Quem é que quer morrer aqui? Estou perguntando, quem é que quer morrer aqui? Ninguém quer morrer? Lembrei de uma história de uma esposa que vivia brigando com seu marido. E todas as vezes que ela brigava, ela ameaçava o marido: eu vou embora, eu vou te largar, você é isso, você é aquilo, você é... O marido morreu. E aí foi aquele chororô, velório, e ela ficou lá em cima do caixão e chora: por que você foi? Você não podia fazer isso comigo, você não tinha o direito de fazer isso comigo. E chegou o momento lá do funeral, e aquele cortejo bonito foi seguindo o caixão, e ela foi atrás sendo acudido, desmaiava, levantava, dava água com açúcar. E quando chegaram lá na beira da cova, ela começou a gritar, a puxar os cabelos. E ela dizia: me leva, pelo amor de Deus, eu não consigo viver com você, me leva, me leva, me leva, eu não quero ficar sozinha. Aí ela, com esse desespero, ela escorregou e caiu dentro da cova. Quando ela caiu, ela começou a gritar: me tira daqui, me tira, porque ninguém quer morrer. Mas a graça não permite isso. A graça diz que se você quiser viver uma vida de excelência, você precisa morrer para o mundo e viver para Deus. Isso significa dizer que você tem que deixar as suas velhas práticas, os seus velhos comportamentos, as suas velhas ações, e olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. E isso aqui é maravilhoso. Então ele diz assim: sabendo isto, que o velho homem com ele foi crucificado. Preste atenção. Para quê? Para que o corpo do pecado, seja desfeito. Então o pecado, o corpo do pecado, irmão Ivan, não se reforma, se desfaz. E isso dá trabalho. A crucificação do velho homem, segundo Paulo, irmão Valdir, é algo que Deus, somente Deus, irmão Nilton, pode fazer em nós. É só Deus que pode fazer. Não é reforma psicológica, não é deitar no divã e
camarada coloca lá, como é que chama lá o pêndulo, como é que chama aquele negócio que balança para lá e para cá? E apaga tudo. É confrontação, irmãos. É morte mesmo. No ambiente espiritual, no sentido lato da palavra. Crucificar o velho homem é algo que só Deus pode fazer em nós. Nenhum de nós pregou o velho homem na cruz. Você sabia que a gente não leva o velho homem para a cruz, Lomanto? E eu fico muito assustado quando eu vejo o irmão dizer assim: eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas se falar de mim, eu vou cobrar a conta. Então não morreu. E se não morreu, quem é que está imperando? O velho ou o novo? O velho. Quando eu não consigo ter comunhão com o meu irmão, quando eu não consigo respeitar as limitações do meu irmão, quando eu não consigo perdoar o meu irmão, quem é que está prevalecendo em mim? O velho ou o novo? Esta é a proposta e a reflexão que o apóstolo nos apresenta. Jesus fez isso e somos instruídos a contabilizar isso como tendo sido feito dentro de nós. Ou seja, em nós nada havia, nem mesmo para adoecer e enfraquecer nosso velho homem, muito menos para matá-lo por crucificação. Deus teve que fazer isto. Nós não tínhamos nada que pudesse matar o nosso velho homem. Por isso que Paulo está dizendo aqui que nós temos que ter conhecimento que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Essa crucificação não é você quem faz, é Deus que faz em você por meio do arrependimento. Você recebe a palavra te confronta, te faz cair na realidade que você está, e aí o Espírito de Deus opera em você o novo nascimento. Talvez essa minha declaração justifique o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Vamos ler para mim? Capítulo 11, verso 30. É a leitura da ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Pronto. Esse é o reflexo de não matarmos o velho homem. Porque o velho homem sempre virá acompanhado das suas mazelas. Ou seja, no lugar do velho homem, quando ele morre, Deus dá ao crente o que, pastor? Um novo homem. Quando o velho homem morre, pastor Aguinaldo, quando aquela natureza pecaminosa ela é aniquilada, porque o verbo aqui é desfazer, desfazer. Desfazer é desmanchar aquilo que está feito. Ele está dizendo, pastor Zé Luiz, que o meu trato agora tem que ser diferente. O meu linguajar é diferente. A minha forma de se comportar é diferente. Aí vocês entendem isso? Não é a roupa que a gente usa, irmãos. Não é o coque do cabelo da irmã. Não é a roupa, não é o sapato. É o caráter. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo. Então Paulo agora está dizendo que no lugar do velho homem, quando o corpo do pecado é desfeito, esse velho homem é morto e é sepultado, Deus, o próprio Deus, ele gera em nós um novo homem. Por isso que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Perceberam que lá é condicional?
Não é impositivo e imperativo? Portanto, agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, gente. Tudo se fez novo. Então é o próprio Deus quem se encarrega de dar ao crente um novo homem, um eu que é instintivamente obediente, já que o velho homem é o reflexo do eu, na sua mais absoluta forma, não é? Que está profundamente arraigada ao ato de desobediência contra Deus, irmão Alex. O novo homem agora, uau! Ele é o contrário do velho. Aí Paulo diz assim: aonde abundou o pecado, meu Deus do céu, você perdeu a oportunidade de levantar suas duas mãos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que o camarada olha para você, mas aquele não era o fulano. É verdade, era tempo pretérito passado, porque agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Antes estava condenado à morte eterna, mas agora está caminhando para viver uma vida com Cristo. Então, no lugar do velho homem, o próprio Deus dá ao crente um novo homem, em que ele é instintivamente obediente, agradável a Deus. E o aspecto de um novo homem, que começa no interior, é visto no exterior, pastor Aguinaldo. Como é que você consegue ver isso? Eu estava agora à tarde no sepultamento da mãe do pastor André Bueno, irmã Neuza, que eu conheci há 30 anos atrás, quando o pastor André ainda era um adolescente. Eu já permeava no ministério pastoral, era pastor de uma igreja em Pirituba, tradicional lá, Vila Mirante. E o pastor André era pastor de uma das congregações que faziam parte da estrutura daquela região, na Vila Libânia. E lá na Vila Libânia estava a irmã Neuza, cujo compromisso sempre foi, depois que recebeu Jesus, de glorificá-lo através da sua vida, quer seja pelas ações sociais que ela desenvolvia, quer seja pela propagação do Evangelho que ela fazia com excelência. E o que eu estou dizendo é que quando o velho homem é crucificado, Deus pessoalmente se encarrega de incorporar, implantar em nós um novo homem. Se o novo homem é o contrário do velho homem, e ele traz essa amabilidade, como diz Paulo, não é? Ele nos leva àquele ambiente de santidade, de comprometimento, que agrada a Deus. Ele se torna instintivamente obediente e agradável ao próprio Deus. Quando você olha para o interior, a mudança do interior reflete no exterior. E eu estava olhando hoje para ela no caixão. O semblante era de paz. O semblante era de alegria. O semblante era de transformação. Mas eu já fui em velórios de crentes que a natureza não mudou. E isso é muito interessante o que eu estou dizendo aqui. Porque não é a igreja que vai mudar o seu comportamento. É a palavra. Eu estou assustado em ouvir algumas pessoas dizendo: não, eu vou embora da igreja. Por que você vai embora da igreja? Porque essa igreja é fraca. A igreja não é fraca. Fracos somos nós que resistimos o poder da palavra.
Porque quando a palavra entra, meus irmãos, ela cura, ela salva, ela restaura, ela transforma, ela traz alegria, ela traz resposta, ela dá tudo aquilo que eu e você precisamos, desde que nós nos submetamos a ela. Agora, qual é o grande problema? É que a gente não quer se submeter à palavra. Então o apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo que essa transformação que vai nos levar de forma instintiva a obedecer a Deus com alegria, vai mudar o nosso comportamento interior, e essa mudança interior, irmão Aguinaldo, vai refletir na nossa fisionomia. Quem é que já não teve experiência de olhar para uma pessoa andando na rua, aquilo ali é crente? Lembram da sunamita? O que atrai a sunamita? O que chama a atenção na sunamita? É o comportamento do homem de Deus. Ela ficou tão impactada com aquilo, Léo, que ela chamou o marido. A declaração dela no capítulo 4 de 1 Reis foi a seguinte: tenho visto que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Abro aspas para dizer que a palavra santo quer dizer separado. Eliseu era tão puro, Eliseu era tão cheio, ele tinha tanta graça, tanta unção de Deus dentro de si, que o seu rosto se aformoseou de uma tal forma que era capaz de fazer com que ele fosse identificado, não pela sua roupa, não pela pessoa com quem ele andava, mas pela presença do Espírito de Deus que estava sobre ele. Aí eu pergunto: quem é que está andando conosco? O velho ou o novo? Então ele vai, verso 6, sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Dá uma olhada para o teu irmão, seja a boca de Deus aí agora e diga assim: você não tem o direito. Mas fale alto, me ajude a pregar, diga: você não tem o direito de servir mais o pecado. Você não pode, você não tem esse direito, porque Cristo entregou a sua vida por você, pagou o preço por você, escreveu o teu nome no livro da vida e te deu garantia de entrar na cidade santa pelas portas. Então o novo nascimento, ele é descrito lá no Novo Testamento. Imagina Jesus falando para o Nicodemos, chefe da sinagoga. O Nicodemos teve uma crise de identidade, passou mal. Primeiro que ele vai procurar Jesus na calada da noite, porque o velho homem, ele não quer expor as suas mazelas. O comportamento humano não quer reconhecer o estado de podridão e de pecaminosidade que vive. E muitas das vezes a religião acaba sendo um instrumento para acobertar, maquiar isso. Por isso que Jesus falou que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque no controle seletivo de Deus, vocês sabiam que Deus tem um controle de qualidade? Deus não está atrás de multidões, não. A palavra está aí, recebe quem quiser, seja crente quem quiser. Esse negócio de você ficar massageando o ego de crente que não quer nada, isso não é responsabilidade nossa. O nosso dever é pregar a palavra. Pegue a palavra, declare a palavra, fale a verdade, não passe cera, não fique arrumando conversa, não fique arrumando atalho. Pregue a palavra como ela é, em tempo e fora de tempo, e Deus vai honrar a tua fé. Esse negócio de ficar massageando o ego, coitadinho, tem que ter paciência. Não, você quer maior paciência do que Deus teve conosco? Aliás, a Bíblia, o salmista diz que as misericórdias do Senhor são o fato de nós não sermos consumidos.
Então o novo nascimento, o Novo Testamento, melhor dizendo, ele vai descrever o novo homem para nós. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 4, verso 24. Uma vez que o velho homem é criado como reflexo do pecado original, como é que Deus cria o novo homem segundo Jesus Cristo por meio da graça? Vamos ver o que Paulo diz. Capítulo 4, verso 24. 24. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E leia de novo, Léo. E vós revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pode colocar no telão aqui, ô irmão Lomanto, Efésios 4 e 24. Só para a gente gravar isso. Só para nós gravarmos isto. E vos revistais. O que é o verbo revistar aqui? É revestir. Significa dizer... Alex, vem cá. Me ajuda aqui. Sobe aqui. Me ajuda a tirar isso aqui. Eu estou com o braço machucado. Isso aqui sou eu. O velho homem. Não, fica aqui, filho. Fica aqui, obreiro. Você está correndo por quê, obreiro? Eu quero pegar é tu mesmo. Esse aqui sou eu. Quem sou eu? O velho homem. O velho homem cheio de mágoa, cheio de braveza, cheio de valentia, que resolvo as coisas do meu jeito. Mas agora eu tive um encontro com Jesus. Ele entrou no meu coração. E ao entrar no meu coração, ele me confrontou. E agora eu recebo dele perdão dos meus pecados. Tudo aquilo que o pecado original gerou dentro do meu coração, que afronta a santidade de Deus, foi retirado. E o Espírito do Santo repousou sobre mim. Me dá o paletó de novo. Como a lei não pode apagar os meus pecados e pagar a minha dívida, o sangue de Jesus, Rubens, me alcançou. E aí, quando o sangue de Jesus me alcançou e purificou o meu pecado, porque ele não cobriu, o sangue de Jesus não cobre, ele apaga o pecado. Aí é como se Deus me desse uma nova capa. Ele me reveste da sua graça, do favor que eu não tinha direito, do favor que eu não merecia, e me dá agora uma nova vida com Cristo. E vos revestiu do novo homem, que segundo Deus agora é criado para a verdadeira justiça, pastor Dario, e santidade. O que Paulo está dizendo? Deus te perdoou, a justiça está cumprida na tua vida, e você tem agora a obrigação de viver separadamente, viver santificado para glorificar o nome do Senhor. Mas viver santificado aqui não é ser beato, não. A santificação aqui ela é colocada em termos de separação. É você conseguir separar aquilo que pode tornar prejudicial a sua vida espiritual. O novo homem que foi criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Mas tem mais. O novo homem que se renova no conhecimento da imagem daquele que o criou. Onde é que está isso, pastor? Colossenses capítulo 3, verso 10. Corre lá, eu já quero terminar.
Colossenses capítulo 3, verso 10. Por que que Colossenses capítulo 3, verso 10 cabe nesse ambiente aqui? Corre lá. E vos revestis novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Olha que coisa linda. E vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Por que que ele está usando esta declaração? Porque a parte B do verso de número 6 é a Bíblia. Eu estou fazendo a exegese do texto. Diz assim: sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado. Diga comigo, foi crucificado. A crucificação gerou a morte de Jesus. Jesus morreu. Uma vez crucificado, é necessário que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Por que que nós temos que nos revestir do novo e que renova o nosso conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou para glorificar o seu nome? Por quê? Deus usa a nossa morte para confrontar o velho homem, a natureza pecaminosa, para nos libertar do pecado. Ou seja, um homem morto não pode mais ter autoridade sobre nós. Então nós devemos lembrar e contabilizar o velho homem como crucificado com ele. O que significa dizer que uma vez que eu morri para o pecado não pode mais operar em mim. Aí eu fico assustado. O irmão diz que morreu para o pecado, mas de vez em quando se alegra. Faz aquilo que não deveria fazer. Olha, eu estou morto para o pecado, mas eu vou ser desonesto numa transação comercial. Eu morri para o pecado, mas me deu vontade de me embriagar. Eu morri para o pecado, mas eu não consigo me libertar do ambiente da prostituição, e principalmente agora, eu preciso falar. Nunca vi um tempo como este. E eu fico pensando que os mais velhos do que eu respeitosamente cito aqui o pastor Dario, que me viu menino. Eu acho que nem ele viu esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Em que a pornografia, ela passou a fazer parte integrante do comportamento de algumas pessoas, se não de uma boa parte delas. Isso significa dizer que o corpo do pecado não foi desfeito, porque se morreu, se foi sepultado, como é que pode alguém que morreu levantar e voltar às velhas práticas? Então Paulo está dizendo não. Deus vai usar o ambiente da morte do velho homem, a natureza pecaminosa que já não tem mais poder, para nos libertar do pecado. Um homem morto não pode mais ter autoridade sobre nós. Então nós devemos nos lembrar e contabilizar que o homem, como crucificado com ele, não pode mais manifestar vontade. Tem 2 outros lugares no Novo Testamento que mencionam o velho homem. Nos lembram de considerá-lo também extinto, morto e de fato desvinculado da nossa vida. Efésios capítulo 4, verso 22. Já estou terminando.
Colossenses capítulo 3, verso 9. Já deixa o texto preparado aí para a gente terminar aqui. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, Uau! pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. E agora? Eu tento fugir da tal da mentira, mas Deus está me confrontando. Ou você pensa que Deus não está vendo o que você faz no oculto e no secreto? Ou você pensa que Deus não conhece a forma como você age fora do ambiente da igreja? Esse texto de Colossenses, ele é confrontador. Não mintais uns aos outros. Pois porque você já se despiu. A palavra despir é ficar nu. O sinônimo de despir está atrelado ao sinônimo de nudez. E Paulo está dizendo aos Colossenses: vocês já se despiram do velho homem. E uma vez, é como você pegar a roupa velha. Esses dias eu fui mexer em umas coisas lá em casa. Deixa eu ver se a missionária está aí, que ela nem sabe isso. E eu, com preguiça de subir no quarto e pegar uma camiseta para fazer o que eu tinha que fazer, quando eu vi a camisa toda detonada. Se eu botar isso aqui na máquina, vou ser disciplinado sumariamente. Então eu procurei o caminho mais fácil. Peguei ela, coloquei num saquinho de mercado e joguei fora. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Você se despiu do velho homem, a sujeira tem que ir junto. A mentira tem que ir junto, o engano tem que ir junto, a raiva tem que ir junto, o ódio tem que ir junto. Tem que levar tudo embora. Pega, coloca no saco e joga embora. Diz: a partir de hoje, Satanás, você não tem mais domínio sobre mim, porque sobre mim repousa a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande pregador Spurgeon, ele diz que o mal entra em nós agora como um intruso e um estranho, e produz uma destruição triste, mas não permanece em nós no trono. O que Spurgeon está dizendo? Que não é porque nós nos revestimos do novo homem, Alex, que vai ficar tudo bem, porque ninguém tem auréola aqui não, irmãos. Ei, olha para mim aqui, não tem anjinho aqui. Em algum momento da nossa vida nós vamos tropeçar, nós vamos ficar chateadinhos, nós vamos brigar com alguém, nós vamos discutir com alguém, mas é diferente, porque agora o pecado não tem trono no nosso coração. A gente erra, pede perdão, o Espírito Santo vem e trabalha no nosso coração e o nome de Jesus é glorificado. O nome de Jesus é glorificado. Então, o mal aqui, a desobediência aqui, ela é tratada como um estranho, que é desprezado e não mais honrado e deleitado. Estamos mortos para o poder reinante do pecado. O pecado não é mais o centro das atenções. Ele termina dizendo que é imperativo que o velho homem seja destruído. Se o velho homem está morto, porque sinto o impulso de pecar dentro de mim? Essa é a pergunta que não quer calar. Se morreu o velho homem, por que eu sinto o impulso de pecar? Por que eu sinto o impulso de desobedecer? Eu respondo, você
sente o desejo de pecar, porque isso vem da sua carne. Último texto bíblico, Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5 e 16. Digo, porém, andai em espírito, e não concluirei a concupiscência da carne. Lê mais um pedacinho. Digo, porém, Não, lê o verso seguinte. porque a carne cobiça contra o espírito, Ó, e o espírito contra a carne. vai lendo. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Pode ler. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são Ó, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, orgias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, que mais? invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Meu Deus. É difícil a gente descrever com precisão a carne. E por quê? Porque alguns chamam a carne de espelho da qual o homem interior é exibido. Por mais que eu coloque uma roupa, por mais que eu arrume o cabelo, o que vai falar não é a roupa, é a minha natureza, é o meu comportamento. Cuidado, irmão, como você trata. Cuidado, porque as suas palavras são capazes de identificar de qual natureza procede o seu instinto. Se você é um velho homem, as obras da carne vão se manifestar. Mas se você é um novo homem revestido para a justiça de Deus, as obras do Espírito vão ser manifestas sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Nosso interior tem desejos, tem impulsos, tem paixões, e estes são executados em nossa mente, em nossa vontade, em nossas emoções. A carne é o que atua no homem interior. A carne, meus irmãos, é o problema na batalha contra o pecado, porque foi habitualmente treinada em hábitos pecaminosos por 3 fontes. Primeiro, velho homem, antes de ser crucificado com Cristo, treinou e imprimiu-se na carne. Segundo lugar, sistema mundial, em seu espírito de rebelião contra Deus, pode ter uma influência contínua na carne. Finalmente, o diabo, que procura e tenta influenciar a carne para o pecado. Como o velho homem morto, o que a gente faz com a carne? Termino aqui. Deus nos chama em participação com Ele para fazermos ativamente de dia a dia com a carne exatamente o que Ele fez com o homem velho para crucificá-lo e torná-lo morto para o pecado. Último texto, Gálatas capítulo 5, verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne, como as suas paixões e concupiscências. Se você é de Cristo, meu irmão, o pecado não tem mais domínio sobre você. A mentira não tem mais domínio sobre você. O engano não tem mais domínio sobre você. A raiva não tem mais domínio sobre você. Porque tudo isso foi crucificado com Cristo. O velho homem morreu. Você nasceu de novo para viver uma vida de excelência para a glória do nome de Jesus. Vamos estar em pé agradecendo a Deus por todo o bem que Ele nos tem feito.